Olá, muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar do Jornal Joca. Hoje o nosso webinar tem como tema o papel do jornalismo na formação do cidadão e na construção de seu projeto de vida. Eu sou a Maria Carolina Cristianini, sou editora-chefe do Jornal Joca, o primeiro e único jornal para crianças e jovens do Brasil, e hoje eu vou mediar o nosso debate com os convidados que estão com a gente hoje. Antes de a gente começar as apresentações das palestrantes de hoje, quero convidar todos vocês a participarem do nosso webinar, a mandar perguntas, comentários, que a gente vai respondendo ao longo da transmissão. Se você está assistindo o nosso webinar por um computador, você vai ver o chat para envio de mensagens e comentários do lado direito do seu vídeo. Mas se você estiver assistindo por um dispositivo móvel, como um celular, você vai ver uma barra na parte inferior da sua tela. Essa barra precisa ser aberta para que você possa mandar comentários e mensagens para a gente. Então, agora, com os recados dados, é hora de ir em frente com a nossa conversa sobre a importância do jornalismo na formação do cidadão e na construção de um projeto de vida. A gente sabe que o tema do projeto de vida está hoje em evidência nas escolas particulares e da rede pública, e que estar informado sobre os acontecimentos da atualidade e poder discutir sobre esses acontecimentos contribui bastante para a formação de um cidadão atuante, comprometido e ciente do seu papel no mundo. Entre os objetivos do projeto de vida estão a contextualização do conhecimento, dando sentido ao que se aprende, e o incentivo ao protagonismo desse estudante na própria aprendizagem dele. Esses aspectos também são vistos na prática do Joca dentro do jornalismo infanto-juvenil. Aqui no Joca, a gente acredita que a contextualização dos fatos é sempre essencial para que o nosso leitor compreenda as notícias que estão sendo apresentadas para ele. É a partir dessa compreensão que a criança e o jovem entendem o mundo onde eles vivem, onde eles estão inseridos, e começam a ter vontade de agir, de ter protagonismo em favor desse planeta e em favor do próprio projeto de vida deles. Por isso, nesse webinar de hoje, a gente reuniu duas profissionais que são muito conhecedoras do tema projeto de vida para debater o assunto. A gente vai falar sobre como o jornalismo e o acesso à informação podem dar suporte à formação de leitores críticos e de seu desenvolvimento como cidadãos atuantes, de forma que eles possam estar inseridos em seu projeto de vida, seja um projeto profissional, cultural ou social. Estão com a gente hoje a Cristine Conforti. A Cristine é diretora pedagógica da Avenue São Paulo. Ela é mestre e doutora em Linguagem e Educação pela USP, bacharel e licenciada em Letras, em Português, Inglês e Alemão pela Unesp, e foi professora de Literatura e Produção Textual e diretora pedagógica no Colégio Santa Cruz. Está com a gente hoje também a Tereza Barreto. Tereza é diretora pedagógica do Instituto de Corresponsabilidade pela Educação. A Tereza é professora e mestre em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco, com foco em Gestão e Política Educacional, Prática Pedagógica e Currículo. Antes de a gente abrir para a nossa conversa, quero só dar mais um recadinho para quem está assistindo a gente. A gente está acompanhando por aqui a plataforma e, por enquanto, está tudo estável, está tudo funcionando bem. Mas se vocês começarem a perceber que travou, que está ruim alguma coisa, avisa para a gente pelos comentários, para que a gente possa ver o que está acontecendo e estabilizar de novo a plataforma. Então, em primeiro lugar, bom dia, Cristine, bom dia, Tereza. Sejam muito bem-vindas à nossa discussão de hoje. E eu quero convidar, então, começar convidando a Cristine e a Tereza a compartilhar com a gente como o programa curricular do modelo de escola do Instituto de Corresponsabilidade pela Educação e da Avenues colaboram para o desenvolvimento da criança e do jovem consciente. Quero começar com a Tereza. Tereza, pedir para você contar um pouquinho mais sobre o modelo de escola concebido pelo Instituto de Corresponsabilidade pela Educação, como surgiu, como ele funciona, e nos falar sobre a aplicação do projeto de vida no modelo de escola. Bem-vinda. Muito obrigada a todos por estarem assistindo e nos privilegiando com a sua audiência também. Bom dia, Cristine, é um prazer estar com você. Bom, o ICE é uma instituição não governamental, sem fins econômicos, portanto, que nasceu em Recife, no início dos anos 2000, a partir de uma situação muito casual, de reforma de um prédio escolar de 1825,
E um ex-estudante, passando casualmente em frente à escola, se preocupou com o estado de abandono no qual ela se encontrava e resolveu colaborar, resolveu ajudar e procurou o governador naquele momento e perguntou, e aí, governador, o que vai ser feito com a escola? Bom, enfim, não era uma das prioridades e assim, como sociedade civil, ele resolveu mobilizar o segmento empresarial em torno da recuperação daquele prédio secular. Isso foi só o início de um processo muito maior que, na verdade, constituiu-se como a causa do jovem, restrito naquele momento ao meu estado, Pernambuco, mas que, ao longo dos anos, expandiu-se e hoje se encontra difundido, implantado e desenvolvido em 20 estados brasileiros. Naquele momento, a concepção do modelo fundamentou-se essencialmente na seguinte pergunta: o que fazer para que a escola seja esse lugar que tenha significado e interesse na vida do estudante? Porque, em virtude dos altos índices de abandono, os baixos resultados de aprendizagem, a baixa ambição em relação ao futuro, um repertório moral e cultural muito restrito também, tudo isso fez a gente se fazer essa pergunta e uma das respostas possíveis foi justamente: se a escola for esse lugar em que sejam providas condições para a construção de um projeto de vida, então ela terá sentido e significado na vida do estudante. Naquele momento, a gente falava do estudante do ensino médio, na escola do ensino médio. Foi assim, então, que no ginásio pernambucano foi implantado o modelo. Eu tive a honra e a dor de ser sua primeira gestora nessa reformulação, e o modelo centra-se essencialmente na sua centralidade, portanto, a construção do projeto de vida do jovem. Então, o currículo, a escola, as relações interpessoais e a relação com o conhecimento devem assegurar essas condições para a construção desse projeto de vida. Então, tomando como referência que projeto de vida não é definição de carreira, mas o aprendizado sobre fazer escolhas fundamentais para a sua vida pessoal, social e futuramente produtiva também. Então, essa é uma forma de ver um currículo que deve ter significado para ele e deve ter importância para ele, para que ele se utilize dessas referências, do conhecimento, da sua experiência social e possa, portanto, fazer escolhas que dizem respeito à sua vida nessas 3 dimensões. Em essência, esse é o modelo que se utiliza de diversas metodologias de êxito, diversas práticas de ensino, práticas educativas, desculpa, e um corpo docente que efetualmente atua junto aos demais educadores da escola como educadores que inspiram e estimulam pelo exemplo para que esses garotos queiram muito mais das suas vidas, não apenas do seu ponto de vista acadêmico, mas essencialmente do seu ponto de vista pessoal. Acho que, em essência, é isso. Muito, muito legal, Tereza. Cristine, passo a palavra para você contar para a gente de que forma o currículo interdisciplinar e abrangente que a Avenues traz auxilia na formação desse cidadão global. Bom dia a todos, bom dia, Tereza, prazer em conhecê-la, bom dia a todos os participantes desse bate-papo virtual. Eu penso que a Avenues, embora nós estejamos tão distantes, né, você aí no norte, nós aqui em São Paulo, em projetos tão estranhos e com histórias tão diversas, possam ter tanta coisa em comum. Eu acho que o que permeia a nossa convergência é uma concepção de currículo. E essa é o conceito inicial que eu gostaria de trazer aqui, porque é essa concepção de currículo que nos permite falar em projeto de vida, ou projetos de vida, ou projetos de mundo, mais do que projetos de vida. Porque se o currículo, tradicionalmente, sempre foi ancorado no passado, porque ele era fixo e previsível como uma sequência de conhecimentos a serem absorvidos, o currículo, a partir já do final do século passado, é aquilo que incorpora o presente, né? Que traz para o seu coração, para o seu núcleo,
o presente em que vivemos. Então, o presente começa a fazer parte do currículo. E que presente? Um presente que se volta para o mundo futuro. Então, o nosso presente tem uma perspectiva de crítica daquilo que temos, né, de incorporação daquilo que temos, com uma grande pergunta: que mundo nós queremos para o futuro? Então, todo o currículo centrado hoje no presente é um currículo que abre as portas para um projeto de mundo futuro. Que mundo nós queremos ter? Como é que nós vamos transformar por meio da educação? Portanto, o projeto de vida de cada uma das crianças, de cada um dos adolescentes que formamos, é um projeto interconectado, é um projeto que precisa estar entrelaçado, né, em torno de princípios que consideram o coletivo, a humanidade, essa perspectiva planetária, né, de solidariedade, de projeto de vida em comum na sua diversidade, como foco, né, como meta. Bom, então é isso que eu acho que a gente tem em comum, é isso que eu acho super importante. Nesse sentido, também estamos plenamente amarrados aí nesse conceito, que bom. Os adolescentes de hoje, as crianças de hoje, os estudantes de hoje, eles não são apenas aqueles que absorvem qualquer projeto que vem de fora, mas eles são produtores de cultura. Porque a escola é esse chão em que se produz cultura e que se produzirá cultura que vai transformar o futuro. Se eles são produtores de cultura, ou seja, se eles são protagonistas, se eles são senhores de suas perguntas, né? O cotidiano da escola, as aulas, os projetos, o conhecimento, a epistemologia, tudo tem que se coadunar, tudo tem que se entrelaçar nesse objetivo comum. A Avenues é uma escola que nasceu em Nova York há 7 anos, com a perspectiva de ter vários vários campos, o campus, né, em pontos diversos do mundo, mas com um único projeto. É uma única escola distribuída em pontos diversos do mundo, almejando, né, essa ambiciosa perspectiva de um entendimento global. Não obstante a diversidade de línguas, não obstante a diversidade das culturas em que essa escola esteja. Então, de Nova York, ela veio para São Paulo. Hoje existe uma unidade na China, em Shenzhen, e há uma terceira unidade para ser inaugurada em 2021 no Vale do Silício e outra em Miami. Então, essas escolas têm por projeto entrelaçar os seus estudantes em um currículo comum, nesse currículo com essa perspectiva global, e dialogando o tempo todo, seja online, seja presencialmente, através de alguns projetos de integração via viagens. Isso a gente pode explicar posteriormente. Mas penso que o fundamento, só para eu encerrar essa apresentação inicial da Avenues, a Avenues em São Paulo, ela traz a cultura local brasileira, o nosso contexto, a nossa realidade. A Avenues é uma escola, foi a reforma de um grande prédio em frente a uma comunidade, que é a do Jardim Panorama. Então, esse contraste, essa diversidade de vizinhanças, ela faz parte também do nosso currículo, ela abrange, porque o currículo é o presente, é aquilo que vivemos, e isso é diferente de Nova York, vai ser diferente da China, mas isso abre um espaço para que nós conversemos, né, globalmente sobre perspectivas comuns. A Avenues, em termos metodológicos, ela é especialmente baseada na pergunta. Então, nós acreditamos que as perguntas dos estudantes fazem emergir os conteúdos. E é por isso que o jornal vai ser um objeto tão importante, né, um suporte tão importante, porque ele ajuda
a fazer perguntas. Então, essas perguntas, das perguntas, os currículos emergem e nós consideramos projetos coletivos, projetos em comum, como extremamente importantes para exercitar, para que as crianças e os adolescentes exercitem, né, a sua ação, a sua atuação, a sua busca de um resultado, a sua busca de novas perguntas e de possíveis respostas. Então, essa metodologia ativa se entrelaça às perguntas constantes que fazemos, e evidentemente que, além dos aspectos cognitivos, tradicionais e epistemológicos, a gente traz para o currículo, portanto, essa concepção socioemocional que também está impregnada no currículo e está impregnada nos estudos que todos fazem, né, que é a empatia, que é a concepção de um mundo diverso com várias vozes, que é a troca, que é o planejamento, que é aquilo que certamente favorecerá a educação como um elemento transformador do futuro. Exatamente. Sim, é muito bom, Cristine, obrigada pela sua introdução ao tema. A gente já tem uma pergunta aqui que eu abro para vocês duas responderem. A Thelma Liberti nos mandou a seguinte pergunta: como o jornalismo pode trazer esse conhecimento do projeto de vida para os alunos? Tereza, se você quiser começar. Muito bem, obrigada. Obrigada pela pergunta, Thelma. Bem, considerando o projeto de vida, né, a perspectiva do ICE é justamente essa construção ou transformação daquilo que é sonho, né, em efetivo plano e posterior execução, aí nas várias dimensões, como eu falei, pessoal, social e produtiva, isso pressupõe a capacidade do jovem de fazer escolhas. E se faz escolhas a partir de um ampliado repertório de conhecimentos, de experiência, conhecimentos formais e aqueles advindos da experiência social, de um repertório ampliado de valores, não os meus, não os seus, mas aqueles que ele reconhecer como essenciais para a construção, para a condução da sua vida, nas suas relações consigo próprio, com o meio, com os outros, e, obviamente, um conjunto muito ampliado de competências que extrapolam a dimensão cognitiva. Então, a gente está falando aí justamente da capacidade de se relacionar, da capacidade de ouvir o outro, da capacidade de ser analítico, crítico e propositivo diante dos imensos desafios que esse século já nos traz, né? Estamos quase a 20% do século vivido e a gente ainda está discutindo os desafios que o século nos traz. É um desafio imenso por si só. Então, partindo do pressuposto que isso é projeto de vida e ele demanda essa capacidade, o jornalismo é um dos elementos que, presentes na escola, é fundamental para a ampliação desse repertório intelectual, para a formação de leitores, de bons leitores, para a formação de uma pessoa com a capacidade de análise, de crítica e de proposição. É fundamental também ser propositivo e ser protagonista nessa proposição, se reconhecendo como parte da solução dos problemas e não apenas como um crítico dos problemas, e daí eu fico na expectativa de que alguém resolva. Esse não é o jovem, nem o adolescente, nem a criança com o qual o ICE idealiza, na verdade, na sua formação, junto aos programas que desenvolve nas várias secretarias de educação do país. Então, o jornalismo tem essa presença importante nessa formação, ao trazer a contemporaneidade das informações de maneira isenta, para que o jovem possa desenvolver a sua capacidade ele próprio de analisá-la, com os filtros que ele próprio definir, e a gente entende que isso é muito importante. O jornalismo, no modelo que a gente chama modelo da escola da escolha, que é o modelo do ICE, ele está presente na escola sob a forma de clube. Ele é um dos clubes de protagonismo que, em geral, os estudantes se organizam e constituem. O protagonismo é um dos princípios educativos do modelo,
é também uma prática educativa, porque as práticas e vivências em protagonismo são oferecidas, né, o espaço oferecido ao estudante para que ele possa propor e se juntar a outros colegas que têm os mesmos interesses em termos de formação desses clubes. Então, o Clube do Jornal é um dos clubes mais constituídos junto aos estudantes, e aqui eu me refiro a os anos iniciais, finais e ensino médio, onde o ICE atua. E esse exercício, né, de ser produtor da informação, de ser o divulgador da informação, também traz o desenvolvimento de uma habilidade fundamental, que é a responsabilidade. Né? Ser responsável por aquilo que divulga, aquilo que produz, não simplesmente jogar a informação no ar, mas responder por ela e por suas consequências também, obviamente. Então, esse é um exercício extremamente importante, instituído desde os pequenininhos até os mais velhos do ensino médio, e além, obviamente, da capacidade de comunicação, de comunicar aquilo que pensa, de ouvir o jornal do Clube de Protagonismo da Escolha também cria a oportunidade de espaço de resposta, então, ser responsável por aquilo que divulga, mas ser também capaz de argumentar porque foi divulgada, então, aquela informação ou aquele conhecimento, enfim. Sem dúvida nenhuma, o jornalismo tem uma importância imensa na ampliação desse repertório de conhecimentos, de experiências, e, em essência, no desenvolvimento dessas habilidades fundamentais, né, de responsabilidade, capacidade crítica, analítica, propositiva, enfim, é extremamente importante, sobretudo se ele for o jornalismo de boa qualidade. Sem dúvida, isso também é muito importante, né? A gente poder dar o repertório do jornalismo para os nossos jovens poderem ter a ciência do que é jornalismo de qualidade, feito com responsabilidade, mas só tendo contato com o jornalismo é que a gente começa a aprender isso, né? Cristine, você quer complementar pelo seu ponto de vista? Sim. Bom dia, Thelma. Obrigada por ter me antecipado assim tão primorosamente, Tereza. Eu só vou complementar um pouquinho. Acho que Tereza foi bastante profunda no modo como ela trouxe o jornal para o universo do currículo, para o universo da escola. Gostaria de lembrar apenas o seguinte: vou trazer até um contraponto, aquilo que a gente tem que ficar atento para o jornal. Então, realmente, o jornal, o jornalismo, o grande aspecto positivo do jornalismo é ele permitir a simultaneidade, né, a simultaneidade da informação, aquilo que pode ser socializado, esse aspecto coletivo, né, do jornalismo que ele atinge. Então, ele apresenta o presente, né, simultaneamente a um grande número de pessoas. Então, essa socialização da informação permite que se tenha consciência do que se passa ao mesmo tempo em muitos lugares. Isso gera, inevitavelmente, um movimento de empatia dos jovens leitores, a empatia e um apelo, um olhar para a diversidade, para as múltiplas lentes com que a gente percebe o mundo. Entretanto, é preciso também levar em conta que o jornalismo, ele sozinho não dá conta de apresentar o presente, né, simultaneamente, porque ele tende a estilhaçar demais esse presente, porque o jornalismo é ávido pelo novo, né? Quer dizer, os eventos do mundo e todos os acontecimentos do mundo, eles são extremamente ágeis e a gente corre sempre o risco de perder de foco a experiência, a profundidade do foco em um determinado evento. Então, como o jornalismo não gosta de se repetir, ele pode, por força dessa necessidade do novo, de trazer sucessivos eventos sem o necessário foco, né? Aí é que a escola deve entrar, como entram não só os clubes do jornal, mas principalmente os projetos internos de jornal. Quando os estudantes, além de ser leitores,
os receptores críticos, eles se tornam produtores de jornal, né? Então, como produtores de jornal, eles podem fazer seleções, né, e usar determinados eventos que poderiam estar apresentados de modo superficial e estilhaçado, como uma alavanca para o aprofundamento do estudo, né, o foco num determinado tema e a extensão da sua atuação para a direção daquele foco, para as pessoas envolvidas no foco. Por exemplo, os nossos estudantes do 5º ano, que se propuseram, eles quiseram fazer um jornal, né? Eles que trouxeram essa pergunta do jornal, depois de ler muito o Joca e de trabalhar bastante com o gênero notícia, mas eles quiseram começar a fazer um jornal, eles começaram, por exemplo, mergulhando em informações sobre o incêndio de Notre Dame. Mas antes um pouco sobre o episódio de Brumadinho, né? O incêndio de Notre Dame veio posteriormente. O episódio de Brumadinho, que eles interpretaram, que eles leram, que eles tiveram como primeiro estímulo por meio do jornal, foi um elemento que demandou estudos mais profundos, entrevistas com outras pessoas, com outros jornalismos, com outros tipos de suporte, até que isso gerasse uma disposição de diálogo, de conversa com os habitantes de Brumadinho, com as crianças que moram lá, com as escolas que ainda permanecem, né, em no seu contexto difícil, contemporâneo, e até viabilizando, por exemplo, uma viagem de um grupo específico que vai lá em Brumadinho para atuar, para estudar e para conversar junto com os demais estudantes de idade semelhante. Então, o que eu chamo de produção de cultura é isso que o jornalismo gera, mas que ele gera nunca como uma passividade leitora, mas com algo que o transcende, porque os próprios estudantes passam a fazer jornal, né? Eles passam a atuar e, portanto, a transformar. Sim, esse protagonismo por meio do jornalismo é muito interessante. A gente acompanha bastante os leitores do Joca que se propõem a fazer jornal, e é sempre algo muito gratificante de ver, que é isso, é sair da leitura para ser o protagonista da produção de notícias, e já fazendo isso de uma forma muito consciente, né, Cristine? É muito interessante mesmo. Nos mantendo aqui na questão do jornalismo, chegaram mais algumas perguntas. Deixa eu só resgatar aqui, que correu um pouquinho, achei. O Daniel Paixão pergunta: como jovem da comunidade periférica, a favela, ele diz, pode construir seu projeto de vida tendo o jornalismo como foco? Tereza, você quer responder? Posso começar? Sim, sem dúvida. Projeto de vida é um direito que está previsto na legislação. O Estado e a família devem prover condições, desde as primárias até as demais, para que o estudante, né, para que o jovem, a criança, o adolescente, se constituam e desenvolvam todas as suas potencialidades. O projeto de vida é parte dessa potencialidade, quando ele expressa o sonho de uma pessoa na forma de um plano execuível. Então, o jovem, a partir do lugar de onde ele vem e considerando o lugar para o qual ele quer ir, independe de onde ele esteja. Ele pode estar em Nova York, em Xangai, ou na periferia do Nordeste brasileiro, no sertão do Nordeste. Então, isso não prescinde condições de origem, porque a escola deve trabalhar com todas essas condições e deve se tornar competente para compreendê-las, aceitá-las e estimular esse jovem, prover-lhes condições para que esse jovem consiga transformar esse contexto, que em geral é tão adverso, na sua condição de avanço em todas as suas dimensões. Então, esse projeto de vida é isso tudo, então independe do jovem ser da periferia, de onde quer que seja, ou não.
Como focalizar o jornalismo? Bom, desde que isso seja uma escolha sua, dentro de um repertório bastante ampliado de opções do mundo produtivo. Então, eu penso que o exercício do jornal escolar é um bom começo. A leitura do Joca e de, obviamente, outros bons meios de comunicação e de informação, o acesso a eles e desenvolver essa capacidade de leitura crítica e propositiva são parte de um exercício muito importante, se ele pretende aspirar à carreira de jornalista. Mas aí eu deixo com a Carol, porque já não é a minha praia falar tanto assim do jornalismo, mas dessa conexão com o projeto de vida, sim. Né? Agora, sem dúvida nenhuma, ele precisa constituir uma boa base, uma excelente base acadêmica, e não apenas em língua portuguesa, obviamente, mas a maior ampliação cultural, o seu repertório deve ser ampliado em todas as dimensões, e uma base acadêmica bastante sólida, porque o bom jornalismo se faz da informação nos seus vários espectros, né, e não apenas numa. Eu acho que é por aí. É isso aí mesmo. Cristine, você quer completar alguma coisa nesse aspecto? Assim, o que eu penso é que o jornal, por princípio, o jornalismo por princípio, e hoje veja, nós estamos falando também em outras mídias, não apenas no jornal impresso, mas em todas as outras mídias. Eu acho que o grande bem que o jornal pode trazer é esse bem da socialização, né? A possibilidade de se socializar a informação, de se, como é que se diz, de se generalizar o acesso a ela, né? O jornalismo permite isso. E isso em qualquer canto do mundo. E a periferia, os jovens e as crianças da periferia podem ter acesso ao jornalismo, principalmente com essas, digamos, com essas iniciativas, né, incríveis, como a do Joca, né, que a gente percebe que está se espalhando, que está se contagiando, ela começa pequena e vai se generalizando, ela vai se multiplicando. Então, o jovem da periferia consegue ter acesso a isso, mas o jornalismo não é apenas uma possibilidade de projeto de vida, de atuação profissional, como jornalista, ou dentro do jornal, ou como fotógrafo de jornal, como aquele que percebe o mundo e o traduz, mas como sugestão, como uma cortina que abre o mundo sob múltiplas perspectivas e permite ao jovem descobrir coisas que existem e que podem estimulá-lo e motivá-lo para atuar no mundo em diversas direções, não apenas como jornalista, né? Mas atuar de outras formas, né? Atuar no processo social, né? Então, se ele está lá na periferia, ele pode atuar como numa escola que não esteja na periferia também pode atuar, mas é o sair para fora da sua bolha. Então, o jornalismo é aquilo que rompe, que estoura bolhas. E ele ajuda o leitor a estourar as suas próprias bolhas e perceber a possibilidade de integração no mundo, qualquer que seja a escolha profissional que ele fizer. Assim, é esse entendimento da sociedade onde a gente vive, né, que leva o jovem a querer ser protagonista de sua própria história, de sua própria vida, e transformar o meio onde ele vive, né, não importa o meio, o importante é o entendimento de tudo de uma forma globalizada, ter acesso a todo tipo de informação sobre o planeta de uma forma geral, né. Tem mais perguntas chegando, pessoal. Francisco Luciano pergunta: esse tipo de currículo holístico montado a partir de perguntas não prejudica conhecimento básico no ensino, norteando o currículo de forma dispersiva? Cristine, você quer falar sobre isso? Desculpa, eu não ouvi o nome do... Francisco Luciano. Francisco, essa pergunta é muito importante. É preciso estar atento a esse risco que você traz. Assim como o jornalismo corre o risco, na sua simultaneidade,
né, na sua fome de presente, ele corre o risco de permanecer na superfície das coisas. Um currículo holístico baseado em projetos, em perguntas que fomentam a emergência dos vários conteúdos, ele pode correr o risco da superficialidade. Se ele não estiver ancorado em conceitos que são eles têm que estar previamente previstos nas competências já organizadas e já estipuladas para cada área de conhecimento. Então, se eu estou desenvolvendo um projeto, por exemplo, de jornal, né, de construção de um jornal numa determinada série, e esse projeto envolverá a área de língua portuguesa, a área de humanidades, né, todos os estudos sociais, a área de ciências, né, a área de artes, então as várias artes que compõem esse currículo holístico dessa série. Eu preciso buscar as competências de cada uma dessas áreas que estão previstas para serem desenvolvidas e atualizadas nesse projeto. Então, eu vejo qual é o gênero de texto que vai ser trabalhado, como ele vai ser trabalhado, o que eu espero de cada estudante realizar em termos de proficiência textual ao final desse projeto. Eu preciso saber quais são os conceitos de ciência que ele vai obter ao fazer o estudo da água, o estudo do saneamento em determinada comunidade, o que ele vai trazer relativamente às competências e às habilidades que estão previstas no currículo. Então, nesse sentido, a BNCC ajuda muito, porque ela aponta, né, todas as competências essenciais, e na hora de selecionar o projeto, na hora de formular esse projeto e atualizar, operacionalizar esse projeto com os estudantes, eu preciso ficar muito atenta e ter muita consciência de quais as competências selecionadas para amarrar, para articular nesse projeto. Porque senão ele fica solto, senão ele pode se esfacelar em alguma coisa superficial. E no fim eu tenho, ao apresentar o resultado, as crianças e os adolescentes precisam fazer a crítica daquele projeto, dizer de onde eles partiram, onde eles chegaram e o que é que eles aprenderam com aquilo. Né? Então, é necessário, sim, tomar esse cuidado que você aponta, Francisco, o tempo todo. É uma dificuldade, é um desafio, mas é o que dá sentido a essa forma de aprendizagem. Tereza, você quer complementar alguma coisa? Não, eu acho que está muito bem posto, não há muito mais o que dizer além disso, os cuidados devem ser permanentes, acho que a necessidade desse reconhecimento na escola, por todos os educadores, na verdade, isso é fundamental, senão, de fato, o currículo ele é distorcido, né? Ele é tratado de uma forma que não vai assegurar absolutamente o desenvolvimento de competências nas crianças ou nos jovens, absolutamente. Então, vamos a mais uma pergunta da Sandra Sanches. Ela diz o seguinte: sabemos que as escolas públicas possuem uma deficiência de acervo em suas bibliotecas para que se estimule o aluno à leitura. Quais propostas que a rede pública, em especial, oferecerá aos seus alunos? Tereza, você quer responder essa? Posso começar assim. Bom, no âmbito público, né, a gente tem conhecimento que foi sancionada em 2010 uma lei, a Lei 12.444, alguma coisa assim, que garante a biblioteca nas escolas como um direito inalienável dos estudantes. Então, todas as instituições do país, na verdade, públicas e privadas, não só públicas, devem ter uma biblioteca. O prazo para o cumprimento dessa lei é 2020. Isso, na verdade, deveria, né, espero que esteja sendo tratado em alguns âmbitos como uma prioridade nacional, porque isso é uma lei e garante direitos. No entanto, a gente sabe que o tempo do setor público não é o tempo do nosso desejo, do desejo que nós temos quando estamos na escola. Eu fui professora
da Rede Federal de Ensino, atuei no ginásio pernambucano, cedida pela universidade para contribuir no desenvolvimento desse modelo. Então, eu conheci duas realidades, a federal e a pública. Hoje, circulando pelo Brasil inteiro, na implantação do nosso modelo, identifico que isso é um assunto crítico, porque as bibliotecas, de alguma maneira, elas não, ou não têm acervo, ou mesmo tendo acervo, muitas vezes elas não são utilizadas como o espaço que deve ser. Foi criada uma campanha chamada Eu Quero a Minha Biblioteca, que objetivou justamente divulgar esse acesso e desenvolver um conjunto de linhas de ação para que gestores públicos, e não apenas gestores públicos, e aí vem a parte bacana, também os estudantes pudessem desenvolver ações com vistas à realização, à execução dessa lei. De que maneira? Bom, vou citar uma, que é bastante conhecida por nós no âmbito das escolas. Na linha do protagonismo, na vivência do protagonismo como princípio e como método, os estudantes são chamados a discutir os problemas na escola, qual é a leitura que eles têm sobre as dificuldades encontradas, mas também dos avanços, sem dúvida. Então, quando na escola se cria esse ambiente onde os estudantes são ouvidos e são invocados a fazerem parte da solução dos problemas, a gente vê muita coisa bacana nascendo. Uma dessas ações diz respeito justamente à composição ou recomposição de um acervo de qualidade na biblioteca. Eu conheço experiências fantásticas de crianças do ensino fundamental, finalzinho dos anos iniciais, já entrando nos anos finais, que por essa mobilização, e uma mobilização genuína, espontânea, em virtude do reconhecimento do problema, se mobilizaram e, diante da visita, eu acho que de um dos ministros da educação que tivemos recentemente, não recentemente, mas em gestões anteriores, eles literalmente atacaram o ministro em busca do cumprimento da lei. E instituir, assim, conseguiram trazer um discurso e um diálogo com aquela autoridade, ainda com estaturas tão distintas, em todos os sentidos, muito próprio e muito claro, muito legítimo sobre a necessidade de não só a lei ser assegurada, mas, por ser assegurada, eles se tornarem pessoas melhores, estudantes melhores. Por quê? Porque vão ter acesso a um mundo da leitura e o mundo da literatura, que é um mundo sem fim. Então, essa é uma das experiências muito bacanas. Jovens também que se mobilizaram em torno dessa mesma recomposição do acervo, fazendo uma campanha no seu município e trazendo o seguinte mote: prefeito, delegado, padre, pastor, enfim, as pessoas que são mais, eu acho que ainda são consideradas referências, nos seus municípios, nos pequenos municípios, e também, obviamente, os professores. Qual foi o livro que você leu e que impactou profundamente na sua vida? Traz ele para a gente, doa para a nossa escola, doa para a nossa biblioteca, porque se foi tão bom para você, se conseguiu te levar para essa condição hoje de vida que você tem, do seu ponto de vista profissional, intelectual, pessoal, moral, traz para a gente, isso também vai nos ajudar. Essa também foi uma outra ação dos estudantes, aí já mais jovens, em torno da recomposição desse acervo, e o mote era esse: aquele livro que foi tão impactante, tão importante para você, pode agora ser para a gente também. Isso foi, assim, nota 10, sabe? Uma das ações mais, acho que, mais impactantes, mais brilhantes, eu acho que os meninos tiveram. E quando o jornal é criado como um clube de protagonismo, ele é também um veículo de divulgação dessas boas práticas, dessas boas ações, que são realizadas pelos estudantes, sempre com vistas à solução de problemas reais que os atingem ou não necessariamente, mas que eles se reconhecem como parte dessa solução. Então, ainda que o tempo do nosso desejo, como gestor de uma escola, ou professor, ou mesmo estudante,
não seja o mesmo tempo do setor público na execução das leis e na viabilização, para assegurar esses direitos, é preciso convocar os meninos a se reconhecerem como parte da solução de um problema, e esse é um dos problemas, eu diria um dos problemas mais críticos que a gente encontra pelo Brasil afora, que é a não composição de, não apenas de um acervo, mas do próprio espaço, né, o espaço da biblioteca. Mas se lê em todos os lugares, né, se lê debaixo da árvore, se lê no cantinho da escada, se lê, mas a biblioteca continua sendo absolutamente um espaço imprescindível dentro da escola, não como espaço para armazenamento dos livros, mas o espaço que deve ser um templo para a formação desses leitores. Isso acho que, de fato, é um direito inalienável. Enfim, tem muitas outras boas práticas, se for interesse depois, a gente pode manter contato e, enfim, colocá-los em contato com escolas ou com secretarias de educação para conhecer essas melhores práticas para resolução de problemas, em especial para ajudar a compor o acervo e uma biblioteca decente. Obrigada, Tereza. Muito legal essa experiência que você compartilhou com a gente. Cristine, você quer complementar? Tem algo a dizer sobre esse tema? Maravilhosa a proposição de um projeto desses para os estudantes. Quer dizer, olha, eis, vocês têm aqui um problema. Isso. Como é que a gente pode solucionar isso? Né? Como é que vocês vão em busca da solução? Bom, além disso, eu só gostaria de lembrar que existem algumas iniciativas privadas, existem ONGs que estão diretamente preocupadas e engajadas na formulação de projetos de leitura. Eu me lembro especificamente do Vagalume, porque a Silvia Guimarães é a diretora de engajamento comunitário na Avenues, e o Vagalume era um projeto de levar leitura, não só livros, mas a leitura, a mediação da leitura para comunidades ribeirinhas do Amazonas. Então, esse é um exemplo, mas existem ONGs, existem iniciativas privadas que cuidam da aquisição, né, vamos juntar livros, né, vamos levar esses livros, vamos socializar esse bem, que é um bem comum, né, o bem da nossa cultura, da cultura humana, mas vamos fazer também a mediação da leitura, porque, como a Tereza falou, não é um lugar para se armazenar o livro, a biblioteca, mas é um lugar para se compartilhar. Então, às vezes, o que falta, eu já vi algumas bibliotecas de escolas municipais, recentemente aqui em São Paulo, que estão com um excelente acervo, muito bom acervo, as escolas municipais de São Paulo. Há algumas delas com uma boa mediação de leitura, com um profissional, um professor que faz a hora da leitura com as crianças. Agora, me parece que isso não se generaliza. Nós precisamos das pessoas para fazerem a mediação da leitura só para as crianças. Às vezes, elas sozinhas não vão até os livros. E eles não podem ficar parados lá. Livro é uma coisa viva, tem que circular, né? Então, é só isso que eu queria complementar. Aproveitando que a gente está nesse tema de governo do Estado, bibliotecas públicas, etc., gostaria de trazer para vocês uma questão atual. O governo do Estado de São Paulo acaba de anunciar a implantação da disciplina Projeto de Vida nos anos finais do ensino fundamental em 2020. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Então, essa é uma ação, posso começar, né? Essa é uma ação que está profundamente alinhada com a legislação atual. Já no ensino médio, né, uma das competências, uma das 10 competências da base é justamente projeto de vida, construção do projeto de vida. Então, é bom ver que o governo do Estado, alinhado, cumpre essa expectativa da lei, perspectiva da lei, fundamental, mas mais que cumprimento legal, é justamente oferecer na escola a condição para que esses estudantes consigam fazer uso do conhecimento acadêmico, né, adquirido na escola, a experiência social em função da convivência com pessoas tão diversas e de origens diversas, mas também de
perspectivas de mundo diversas, né? Enfim, estou me referindo agora aos educadores. Para nós, educador na escola são todos, ainda que não tenham sua formação como licenciados, né, como licenciatura, mas são educadores porque nessa escola educa-se pelo exemplo. Então, a pedagogia da presença, que o mestre Antônio Carlos deixou para a gente, fala justamente disso, e esse é um dos princípios para nós. Então, esse estudante fazendo uso de todos esses recursos, sejam do conhecimento acadêmico, seja da experiência, da convivência, enfim, em virtude dessa ampliação, certamente ele vai ter muito mais condições de avançar, construindo um projeto para a sua vida, e não apenas especulando sobre a sua capacidade de ser alguém, como se já não fosse, mas é sempre essa expressão, ou se autodeterminando como alguém que já chegou no ponto e que está bom demais. Na verdade, a escola precisa e deve assegurar o desenvolvimento dessa ambição de querer, para realizar o encontro entre o ser que ele é hoje e o ser que ele quer ser amanhã. Né? Desenvolver a ambição é uma coisa muito, estimular a ambição é uma coisa muito importante, ainda que ambição seja uma palavra maltratada muitas vezes, né? A gente compreende que ter ambição não é ruim, o problema é o que você faz para realizar a sua ambição. Então, um projeto de vida tem a ver com ambição, e muito bom que o governo do Estado de São Paulo esteja oferecendo isso aos estudantes. Nós já fizemos isso na implantação em 2012, mas acho que agora atinge uma escala maior. Isso é muito importante. Cristine, você quer complementar? Sim, complementando, acho que projeto de vida não pode ser só uma matéria a mais. Não, né? Projeto de vida, como Tereza falou, faz parte do currículo da escola, não só os educadores que estão lá dentro presencialmente, mas o próprio potencial dos pais e das famílias, né, que compõem aquela comunidade, né? Toda a comunidade faz parte. E projeto de vida não é só uma matéria. Projeto de vida tem que ser uma oportunidade que abrace toda a dimensão escolar, suas várias disciplinas, os seus vários conhecimentos, na construção de um sonho execuível, que é quando a Tereza fala em ambição, eu concordo com ela. A ambição, o que significa? Significa que o estudante tem que saber que ele, não só que ele tem direitos, mas que ele é um cidadão capaz de produzir, de transformar, de fazer parte, né, de conviver e de atuar. E essa pessoa, essa sensação, essa certeza é que ele pode dar a ambição mais como uma meta. Ele fala, não, eu tenho direito também de ter sonhos. E o que significa sonhar? É eu planejar uma vida possível para mim e que vá além até das expectativas que me ensinaram a ter no passado. Né? Que as circunstâncias da vida mantiveram, né? Puderam me manter até outro dia no passado. Eu vejo isso porque muitos estudantes, interessante isso, meu marido também é da área da educação, muitos estudantes da periferia, ou muitos estudantes até outro dia não sabiam que eles podiam, por exemplo, fazer o Enem, que entrar na USP, numa universidade pública, não era alguns deles nem sabiam que existia a universidade pública. Né? Então, o projeto de vida é isso, é tornar possível saber, né, do que existe, quais são as perspectivas, o que o mundo se apresenta como uma oportunidade para esse jovem. Então, não só uma disciplina, mas a extensão da sala de aula para o mundo. Eu acho que é uma bela iniciativa, nada como começar daí. O nosso tempo está quase acabando, está passando super rápido, a gente tem mais perguntas. Eu vou fazer a da Patrícia Ferreira, que chegou, que tem a ver com jornalismo, acho que a gente pode se ajudar a responder aqui a Patrícia. Como ensinar aos jovens a escolher bons jornais ou boas fontes jornalísticas? Quais critérios vocês sugerem? Patrícia, se eu puder introduzir um pouco o tema a você, como jornalista,
A educação midiática, a gente sabe que é uma coisa que a minha geração, por exemplo, aqui dos 30, 40 anos, não viveu e teve que aprender muito no dia a dia o que é jornalismo de qualidade, mas realmente, eu acredito muito no contato com diferentes meios e acredito muito no papel da escola na educação midiática e da família também na educação midiática, para ajudar essas crianças e esses jovens a identificar quando o jornalismo foi feito com qualidade, como encontrar no texto, na fala do jornalismo televisivo, do jornalismo de rádio, como encontrar elementos que digam que aquela matéria foi bem apurada, tem entrevistas com os dois lados da história, enfim, é uma prática muito do dia a dia, de ter contato com muitos meios diferentes, e de começar a identificar que o jornalismo foi feito de uma forma muito apurada. No Brasil, a gente não tem ainda a cultura totalmente estabelecida do jornalismo infanto-juvenil. O Joca é o primeiro e único jornal de atualidades para crianças e para jovens no Brasil. Então, é uma coisa que está se construindo e que as escolas e as famílias também, não só as escolas, precisam estar perto com as crianças e com os jovens para ajudar nessa identificação do jornalismo bem feito. Queria que vocês me ajudassem do ponto de vista de vocês nessas escolhas, como ajudar as crianças nessas escolhas. Bom, se eu posso começar, então, na verdade, essa é uma escolha que diz respeito, essa capacidade, não é, de escolher e de ser analítico e crítico, eu penso que ela se amplia, não apenas para a escolha de bons jornais, mas de bons livros, de boas obras, de bons, enfim, de bons recursos para que ele possa ampliar e desenvolver as suas potencialidades, mas falando especificamente sobre o jornal, eu penso que isso não é um fato assim isolado, né? Não é uma competência isolada aprender a escolher bons jornais, mas ela se faz, eu penso, essa competência se faz justamente pelo todo o aparato de desenvolvimento que a própria base traz, que o desenvolvimento do currículo traz. Então, acho que eu penso que para ampliar repertório, a gente precisa ler muito e ler tudo. Mas fazer uso daquilo que a gente lê, eu penso que tem que estar alinhado com nossos valores, com as nossas perspectivas de futuro, com a forma como a gente enxerga o mundo, e aí sim, certamente, aquele jornal fará parte ou não da minha leitura mais habitual. Mas eu penso que no processo de formação desse leitor e desse leitor crítico, eu acho importante assegurar que ele tem acesso a uma diversidade de pontos de vista e de formas, né, de trazer informação e de produzir informação de uma maneira bastante ampliada, mas, paralelo a isso, assegurando o estímulo e o desenvolvimento dessa capacidade de começar a aprender a ler com criticidade e, obviamente, fazendo a seleção daquilo que lhe é afim ou não. Mas no processo inicial, eu acho que ampliar esse espectro é importante. Não sei o que a Cristine pensa. Eu penso exatamente isso, Tereza. E creio que a mediação faz toda a diferença. Uhum, né? O professor, ele ajuda a criança pequena a ler. Ele ajuda no sentido de chamar a atenção para as especificidades da linguagem, para a clareza da linguagem, para o significado que uma foto tem em um determinado momento, para a sutileza que uma frase gera. Ele ajuda o estudante a desenvolver a capacidade crítica, fazendo perguntas junto com ele e ajudando nas respostas. Né? Porque a relevância, que a Tereza diz, olha, a gente precisa fazer escolhas, a gente vai escolher aquilo que é relevante, mas os educadores dentro da escola precisam trazer esse acervo também do como ler, como olhar, né? Como avaliar, como ouvir, como compartilhar, como dialogar. Né? E esse exercício tem que ser feito na sala de aula e coletivamente. E eles vão. Isso é importante.
É isso aí. Gente, a gente está realmente acabando, tem mais perguntas chegando, mas não vai dar tempo da gente responder tudo. Quero só compartilhar uma informação que a Cristine Fontenelles deu para a gente aqui nos comentários. Ela disse que a Tereza citou a campanha Eu Quero Minha Biblioteca, que atua pela universalização de bibliotecas em escolas no país, e o site é euquerominhabiblioteca.org.br. A Tereza já nos confirmou que está correta a informação, então fica bacana para todo mundo saber. Tem bastante pergunta que a gente não vai conseguir responder agora, mas a gente quer sugerir, então, aos nossos palestrantes que a gente separe essas perguntas para vocês, a gente manda por e-mail para que depois a gente possa compartilhar com quem se inscreveu no webinar as respostas via e-mail, para que todo mundo se sinta contemplado, apesar de a gente não conseguir responder ao vivo agora. O debate foi muito rico, muito interessante. Quero muito agradecer Cristine e Tereza. Se vocês quiserem dar uma palavra final, fiquem à vontade. Muito bem, eu é que agradeço, na verdade, o privilégio e a oportunidade de estar com vocês do Joca, com a Cristine e com, obviamente, essa audiência aí que mandou tantas perguntas. Muito legal saber que a gente conseguiu, nós aqui, né, todos nós conseguimos mobilizar o interesse das pessoas, dos educadores, presumo que sejam, em torno desse tema tão interessante que é a associação, né, ou a forma como o jornalismo, eu diria mais do que pode, ele deve contribuir na formação e na construção dos projetos de vida dos estudantes. Então, uma palavra final, na verdade, é de agradecimento, de convite também. Venham conhecer o modelo, venham conhecer o ICE, visitem as escolas onde já estamos atuando. Temos escolas em São Paulo, temos escolas em todas as regiões do país hoje. Então, é uma expansão bastante grande. Espero que a gente, de fato, esteja conseguindo contribuir para a formação dessa meninada brasileira que precisa, sem dúvida nenhuma, ser muito melhor do que estamos sendo hoje. Acho que essa é a minha mensagem final. Obrigada. E minha palavra final também é de agradecimento. Eu acho que é um privilégio poder estar aqui compartilhando a minha experiência, a experiência da escola em que eu atuo hoje. Eu acho que essa concepção de um projeto de mundo, né, da escola como construtora de um projeto de mundo, ela precisa ser generosa e ela precisa romper essas bolhas do espaço em que cada uma das nossas escolas se encontra. E é por isso que eu gostaria de reafirmar que, primeiro, aos leitores que fazem perguntas, podem contar com as minhas respostas, vou responder para vocês, e dizer que a Avenues tem as portas abertas para que educadores venham conhecer o nosso projeto. Tereza, também gostaria de conhecer o seu, venha até nós, para que a gente possa enriquecer, para que a gente possa contribuir e transformar, e encantar um pouco mais essa geração de jovens que estão sendo educados hoje para esse século que estamos iniciando. Muito obrigada novamente. Muito obrigada, Cristine, Tereza, obrigada a todos que nos acompanharam, nos assistiram, mandaram perguntas. Só alguns recadinhos finais. Para quem se inscreveu no webinar, o link com o que a gente conversou hoje, com a gravação do nosso bate-papo, vai ser enviado para vocês por e-mail e também vai estar disponível no TV Joca, que é o canal do Joca no YouTube. E lembrando que hoje o Joca vai disponibilizar de forma gratuita um material especial que a gente elaborou sobre Brumadinho, de uma visita que a gente fez à cidade há pouco tempo para uma reportagem especial. Esse material é gratuito, estará disponível para download via nossas redes sociais, é só nos acompanhar via Facebook, Instagram e Twitter. E pode ser uma boa oportunidade para ter mais um material disponível na sua biblioteca, na sua escola, para trabalhar um tema da atualidade. E não se esqueçam de continuar seguindo a gente nas redes sociais, sempre no Jornal Joca e também no nosso site, jornaljoca.com.br. Muito obrigada a todos e tenham um bom dia.